Oi, gente, tudo bem? Mais uma monitoria se iniciando, espero que vocês estejam bem. É, eu vou compartilhar aqui com vocês, só um minutinho. Hoje a gente vai tratar rapidamente, sobre a eficácia do negócio de foi algo tratado por nós na última semana. E, 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 e e os vícios de consentimento foram os que vocês aprenderam ontem na aula com o professor Chacon. Eu só tô carregando aqui o arquivo e já começo a compartilhar. Só um minutinho. Ah, não. Qualquer coisa vocês. Pronto. Qualquer coisa vocês deem uma olhada no arquivo que eu enviei no WhatsApp, mas vamos começar. Desculpem o transtorno desse início, tá? É porque realmente ficou um pouco complicado aqui o compartilhamento, mas eu acho que agora deu certo. Pessoal, então, os elementos acidentais do negócio jurídico, eles compreendem a eficácia do negócio jurídico. Primeiro, a gente passa pelo requisito da existência, depois da validade, e depois que o negócio é válido,
é necessário que a gente passe pela esfera da eficácia. E, como vocês podem perceber, os principais elementos acidentais são a condição, o termo e o encargo. O que compreende a condição? É necessário que o evento seja futuro, incerto e inserido voluntariamente pelas partes. Porque a condição é um evento futuro e incerto, do qual depende a eficácia do negócio jurídico. Um exemplo, eu vou te dar um carro se você passar no vestibular. A condição de dar o carro é se a pessoa passar no vestibular, sendo então compreendido como um evento futuro e incerto. O direito ao carro depende da ocorrência do evento futuro, que é passar no vestibular. Existem algumas classificações das condições. A condição, ela pode ser lícita e ilícita. As condições proibidas são aquelas que retiram todo o efeito do negócio jurídico, dependem do puro arbítrio de uma das partes, são física ou juridicamente impossíveis e são incompreensíveis ou contraditórias. Por exemplo, você receberá o bem se conseguir voar até o céu. Juridicamente impossível, né, gente? Fisicamente impossível, na verdade, você não sabe, você não voa. Então, é nula. Condição suspensiva. A condição suspensiva, ela impede os efeitos daquele negócio jurídico até o acontecimento. Então, por exemplo, o contrato ele só vai produzir efeitos se o financiamento for aprovado. Se não for aprovado, não vai ter efeito nenhum. Então, depende de um evento futuro e incerto. Já a condição resolutiva, ela extingue os efeitos do negócio jurídico que já estavam acontecendo. Então, os efeitos eles já estavam sendo produzidos. E aí o evento futuro incerto acontece e para de sofrer esses efeitos. Por exemplo, um contrato de locação que será encerrado caso o imóvel seja desapropriado. Se o locatário sair do imóvel, o contrato de locação perde a sua eficácia, basicamente. E o termo? O termo é o mais simples de todos, na minha concepção. O segundo elemento, né, da eficácia é o momento que começa e o momento que termina. Está ligado a um evento futuro e certo. Então, uma data, uma hora, um espaço de tempo certo. Por exemplo, um contrato de aluguel assinado hoje com início de vigência somente em 10 de outubro. Então, em 10 de outubro apenas vai iniciar os efeitos. Não tem uma condição, entendem? Na verdade, tem uma data certa. Nesse caso, o direito ele já existe, mas o seu exercício fica suspenso até a data indicada. Então, o termo ele não suspende a aquisição do direito, apenas suspende o exercício desse direito. Encargo. O encargo é o terceiro elemento da eficácia. É uma determinação imposta pelo autor da parte, né? Então, por exemplo, uma empresa recebe a doação de um terreno, mas assume o dever de gerar empregos na cidade. Então, o doador vai lá e fala para a empresa assim: vou te doar este terreno, mas com um encargo, você precisa gerar mais empregos na cidade em que esse terreno está. Entende? É bem simples, na verdade. Você dá algo para alguém com a ressalva de que essa pessoa vai ter que cumprir um encargo, que pode ser provisório, pode ser para sempre. O encargo não impede necessariamente a aquisição do direito, mas impõe ao beneficiário uma obrigação. E é necessário lembrar que o encargo, para ser válido, ele tem que ser física e juridicamente possível e lícito, tá? Se for ilícito, é nulo.
Aqui eu só vou passar rapidamente com vocês. Existem os planos do negócio jurídico. A gente viu semana passada que o plano de existência a gente verifica os elementos estruturais. Se não tiver um dos elementos estruturais, o negócio é inexistente, né? Nem se fala em existência. Exemplo: casamento celebrado por autoridade absolutamente incompetente, como um delegado de polícia. Não existe esse casamento, né? Porque tem que ser celebrado por um juiz de paz. Plano de validade. Depois de se verificar a existência do negócio, a gente parte para a validez desse negócio. Então, a gente tem que observar os requisitos do artigo 104 do Código Civil, quais sejam o agente ser capaz, o objeto ser lícito, possível, determinado ou pelo menos determinável e tem que estar pela forma prescrita ou não defesa em lei. Como eu já disse, a gente já explicou sobre como isso funciona na monitoria da semana anterior. Então, se vocês quiserem ver com mais detalhes, eu sugiro que vocês entrem no YouTube e assistam essa monitoria, porque eu explico detalhadamente o que cada requisito representa, tá bom? E o plano de eficácia, que nós acabamos de explicar com mais detalhes, que é quando o negócio existe e é válido, mas pode não produzir efeitos por tempo determinado ou indeterminado. Quando a eficácia depende de condição, termo ou encargo. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida referente a esse assunto, vocês podem mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, meu número é 12996214101. Eu estou no grupo da monitoria, podem me chamar. Quem não está no grupo da monitoria, entre, porque é super importante. É por lá que eu mando os materiais e os links das monitorias. Mas agora a gente vai partir para um outro assunto que é muito importante, que são os defeitos do negócio jurídico. Ele pode existir, ele pode ser válido, ele pode ter ou não eficácia por um tempo ou por todo o tempo. Mas a gente tem que observar que, enquanto existente, válido e eficaz, ele ainda assim pode sofrer defeitos, né? Todo negócio jurídico está sujeito a defeitos. E existem dois tipos de defeitos, a gente chama de vício, na verdade. Os vícios de consentimento e os vícios sociais. Eu vou explicar hoje para vocês sobre os vícios de consentimento, que compreendem o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Essa é uma matéria muito importante, que com toda certeza vai cair na avaliação integrada de vocês. E eu peço que vocês prestem bastante atenção. Semana que vem a gente vai ter uma revisão para avaliação integrada e eu vou compreender toda a matéria de forma resumida, porque a gente tem apenas 1 hora. E eu também vou passar para vocês, nos últimos 10 ou 15 minutos da revisão, exercícios da minha avaliação integrada, do primeiro ao quarto semestre, né? Eu estou no 5º. Do primeiro ao quarto semestre, que compreendem a matéria de Direito Civil, parte geral, tá? Porque acho que vocês sabem que a matéria é cumulativa na avaliação integrada. Então, semestre passado eu estava no quarto semestre e caiu uma questão de direitos da personalidade e uma questão de morte presumida, que são matérias do primeiro semestre. Então, é muito importante que vocês prestem atenção, que vocês sempre estejam revisando as matérias quando estiverem mais perto das avaliações integradas, porque as matérias são cumulativas. Mas então vamos lá começar. O primeiro vício de consentimento tratado por nós hoje será o erro. O erro é basicamente uma falsa percepção da realidade, que pode compreender ou não a indução ou a contribuição de uma outra pessoa.
Mas nós precisamos, anotem aí, tá, gente, os requisitos de cada vício. Os requisitos do erro é que o erro ele seja substancial, cognoscível e real. E agora eu vou explicar para vocês o que é cada um. O erro substancial é aquele que recai sobre um aspecto essencial do negócio. Então, a natureza do negócio, o objeto dele, a qualidade do objeto ou da pessoa contratada. Por exemplo, alguém que compra um quadro acreditando ser o original, mas ele é falso. Então, a qualidade essencial do objeto é a originalidade dele. Se ele não é original e falso, a pessoa cometeu um erro e pode ter esse negócio jurídico revisto. E o erro cognoscível? É aquele que poderia ser percebido conforme as circunstâncias do caso concreto. E o erro real é aquele que causa um prejuízo efetivo ao interessado. O erro pode ser superado quando a outra parte se dispõe a executar corretamente o negócio. Então, existe a possibilidade do acerto daquele erro, né? Da reparação daquele erro. Se a pessoa ela compra um terreno achando que é outro, o vendedor pode trocar os terrenos, trocar o errado pelo correto. E aí fica resolvida a questão do erro naquele negócio jurídico. E o dolo, pessoal? O dolo já ocorre quando alguém propositalmente induz a pessoa a praticar um ato prejudicial, um ato que ela não praticaria se ela soubesse da realidade. Mas esse ato ele é vantajoso para o autor do dolo ou para um terceiro interessado. Então, diferente do erro, o dolo ele tem um induzimento malicioso. A gente tem o dolo principal, que determina a realização do negócio. Então, se a vítima soubesse daquele dolo, ela jamais teria contratado aquela pessoa. O dolo acidental, que influencia as condições do negócio, mas não a sua realização. Então, talvez a vítima teria contratado, mas talvez por um valor ou uma condição diferente do que foi passado pelo autor do dolo. E o dolo bônus, que é o exagero comum na atividade comercial, que não é considerado um dolo que atinge o Código Civil. A gente tem que ter uma atenção ao Código de Defesa do Consumidor, porque não pode ser abusivo, né? Uma propaganda enganosa ela não é admitida. Mas o dolo bônus, no geral, é aquele exagero. Então, um vendedor que fica elogiando excessivamente o produto que ele está vendendo. Ai, porque esse aqui é o melhor produto do mundo. Ele faz isso, faz aquilo, faz aquilo. E você percebe que a pessoa está exagerando, sabe? Então, você compra aquilo consciente de que é um dolo bônus. A pessoa está exagerando para conseguir te vender aquilo, mas não configura um dolo malicioso, um dolo direto, um dolo ruim, né? Prejudicial à parte. Não sei se eu tô falando muito rápido, mas que nem eu disse, vocês, gente, fiquem muito à vontade para me perguntar as coisas no WhatsApp, tá? E sempre que vocês quiserem, talvez eu não consiga responder no período da noite, eu tô dando aula. Talvez vocês não consigam falar comigo no período da noite, mas durante o dia, principalmente à tarde, eu vou conseguir responder vocês. A coação, ela acontece quando há ameaça ou pressão para obrigar alguém a praticar um ato contra a vontade da pessoa.
Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela não quer praticar um ato, mas aí vem um outro e fala: se você não fizer isso, vai acontecer isso. E aí a pessoa se sente coagida, ameaçada, sob pressão, e aí ela pratica esse ato. A coação ela pode ser absoluta ou relativa. Na absoluta, tem emprego de força física, que elimina completamente a vontade da pessoa. Então, ela não tem nem a chance de dizer que não, porque o autor ele emprega força física e ela é coagida a fazer. Já na coação relativa, tem uma pressão moral ou psicológica, não tem agressão física. Então, a vítima ela manifesta uma vontade, no outro não tem nem manifestação de vontade. Mas na relativa, ela manifesta uma vontade, mas essa vontade ela tá viciada. E nesse caso, o negócio é anulável. Vamos observar aqui, foi inclusive uma pergunta que caiu na minha prova e eu não lembrava de um dos requisitos. Então vamos entender, não decorar, mas entender os requisitos para caso caia na prova de vocês. A coação, ela deve ser causa determinante do ato. Então, a pessoa só fez aquele ato, só praticou aquele ato porque ela foi coagida. Deve consistir em ameaça grave, então tem que ser uma ameaça, não pode ser uma coisa boba. Ah, eu vou pintar a sua cara com caneta. Se você não fizer o que eu tô mandando. Você vai lá e faz. Irrelevante. Não é coação, não é ameaça, não é prejudicial a você. Então tem que consistir uma ameaça grave. Ser injusta, ser real, então uma ameaça injusta e real, e gerar prejuízo à pessoa que está sendo coagida ou então à sua família. Não pode gerar prejuízo a uma pessoa que ela nem conhece, porque aí não faz sentido nenhum. Então, se for uma pessoa da família, tudo bem. Exemplo. Ah, tá. Ó, a ameaça de exercer regularmente um direito não configura coação. Então, por exemplo, se a pessoa ela ameaça de te colocar na justiça porque você não tá pagando uma dívida que é juridicamente exigível, né? A pessoa pode entrar e exigir essa dívida, isso não é uma coação. Ela tá te avisando, na verdade. Se você não me pagar, eu vou cobrar isso na justiça. Nenhum tipo de coação aqui, tá bom, gente? E estado de perigo. Temos estado de perigo e lesão. E aí a gente vai resolver uns exercícios que eu trouxe. Estado de perigo. O estado de perigo ocorre quando alguém, diante de situação de extrema necessidade, assume uma obrigação excessivamente onerosa para salvar a si mesmo ou pessoa de sua família de grave dano. Então a pessoa ela tá, gente, sem escapatória. Tá acontecendo alguma coisa, uma situação extrema, ela tem uma extrema necessidade, ela assume essa obrigação que ela não poderia assumir, porque ela não tem condições financeiras para isso, para se salvar ou salvar uma pessoa próxima a ela, uma pessoa da família dela, de um grave dano. Está previsto no artigo 156 do Código Civil. Um exemplo que eu trouxe. Familiares aceitam pagar valor extremamente desproporcional a um médico para realizar uma cirurgia urgente. Então, o médico ele cobra dessa família um valor que não é um valor de mercado. Não é. E a família sabe que não é o valor de mercado, mas ela paga mesmo assim, porque é necessária essa cirurgia urgente. Então, para proteger um familiar, ela assume essa obrigação extremamente desproporcional e onerosa, excessivamente onerosa, que ela está nesse estado de necessidade, porque a falta de cirurgia pode causar um grave dano a esse familiar. E é por isso que isso configuraria um estado de necessidade, um estado de perigo, perdão. Requisitos do estado de perigo.
situação de perigo ou necessidade, dano iminente, atual e grave, relação entre o perigo e a obrigação assumida. Então, esse perigo ele tem que estar relacionado à obrigação assumida pela pessoa. Perigo envolvendo o próprio declarante ou pessoa de sua família, não pode ser um terceiro estranho. Conhecimento da outra parte. E a obrigação tem que ser excessivamente onerosa. Se for uma obrigação normal, né, que nem se aquele médico tivesse cobrado um preço, o preço de tabela mesmo, e a pessoa pagasse, mesmo sem ter condição, sei lá, tivesse adquirido um empréstimo, ou, enfim, não se configuraria o estado de perigo, porque a obrigação não seria excessivamente onerosa. Até porque se configurasse para qualquer situação de perigo, as pessoas sairiam no prejuízo, né, gente? E por último, a lesão. Deixa eu abrir aqui já o outro. A lesão, gente, ela ocorre quando uma pessoa, por uma necessidade urgente ou por inexperiência, assume uma prestação desproporcional em relação à prestação de uma outra parte. Exemplo: uma pessoa precisa urgentemente de uma peça para continuar a viagem. O mecânico cobra 10 vezes o valor normal. A lesão busca reprimir a exploração econômica de uma parte sobre a vulnerabilidade da outra. Acho que ficou bem exemplificado. É quando você precisa de algo e a pessoa que vai te fornecer aquilo, ela assume essa prestação de uma forma muito desproporcional, porque a parte que vai prestar, ela é abusiva, vamos dizer assim. Ela é abusiva economicamente. Então, a lesão, ela busca reprimir essa falta de proporção e essa exploração econômica que uma parte pode fazer sobre a outra quando ela, às vezes, tem a necessidade dessa prestação, ou às vezes não é algo urgente, mas a pessoa ela nem se atenta a essa desproporção. Então, o direito protege essa pessoa quando essa prestação for extremamente desproporcional ao valor econômico que ela realmente teria. Elementos da lesão. Elemento objetivo é a desproporção manifesta entre as prestações. Então, um tá dando isso aqui, o outro tá dando isso aqui, completamente desproporcional. Elemento subjetivo é a situação de inexperiência ou necessidade urgente da parte prejudicada. O contrato pode ser conservado se a parte favorecida concordar em corrigir a desproporção. Então, se o mecânico, por exemplo, falar, vou devolver o dinheiro desproporcional, mas fique com a peça, a parte pode falar, beleza. É basicamente isso. Bom, gente, é isso sobre os efeitos da eficácia e do negócio jurídico e também os vícios de consentimento. Agora, eu vou passar para os exercícios. Estou iniciando o compartilhamento com vocês, tá? Vamos lá, gente. Deixa eu pegar meu gabarito aqui. Esses exercícios, após a monitoria, eu vou mandar lá no grupo para vocês. Podem ficar tranquilos. Inclusive já está, né? Quando vocês estiverem assistindo isso, já vai estar lá. Só busquem pela data de hoje, 7 de maio. Vocês vão encontrar. Bom,
São todas questões referentes a defeitos do negócio jurídico e são questões de concurso e também da OAB, tá, gente? Então vamos lá, vou ler com vocês e a gente já vai responder. José e sua esposa Melissa resolveram desfrutar o fim de semana realizando uma trilha que conduzia a uma queda d'água. Ao se aproximarem do local, Melissa escorregou sobre uma rocha e caiu, ficando sustentada apenas por um galho de árvore, cuja resistência não suportaria por muito tempo. Caso o galho se partisse, a queda, devido à altura elevada e às pedras existentes no fundo da cachoeira, poderia resultar em sua morte. José, desesperado, passou a clamar por auxílio. Nesse instante, Arlan e João surgiram, afirmando serem socorristas profissionais e portadores de todo o equipamento necessário para o salvamento. Contudo, condicionaram o resgate ao pagamento de um valor 3 vezes superior ao usual. Tomado pelo desespero, José anuiu a quantia exigida e o resgate foi realizado. Nesse contexto, o pacto firmado entre José, Arlan e João apresenta vício decorrente de A. Lesão, B. Estado de perigo, C. Coação moral, D. Erro e dolo. Vou dar um minutinho para vocês pensarem, tá, gente? Pessoal, então, gabarito é a alternativa letra B, estado de perigo. E a gente consegue pegar a fundamentação disso no Código Civil. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, no caso é a esposa, né, do José, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Primeiro que eles, como salva-vidas, eles não poderiam nem cobrar para salvar, é dever jurídico deles salvarem. E ainda mais, eles cobraram um valor 3 vezes superior ao usual. Então, isso já é uma obrigação excessivamente onerosa. Arlan e João já sabiam do estado de necessidade da senhora Melissa e mesmo assim cobraram. Então, se configura estado de perigo, ok? Questão 2. À luz das disposições do Código Civil referentes à lesão e ao estado de perigo, assinale a opção correta. A. Para a configuração do estado de perigo, exige-se a premente necessidade de salvar a própria pessoa ou alguém da família do declarante, não se configurando defeito quando a pessoa a ser salva não pertença a seu núcleo familiar. O estado de perigo não admite
convalidação do negócio jurídico, por configurar vício de ordem pública, ao passo que a lesão pode ser sanada pelo decurso do prazo decadencial de 4 anos. C. Configura-se lesão quando alguém, sob premente necessidade ou por inexperiência, obriga-se à prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação, admitindo a lei a anulação do negócio ou a revisão equitativa. D. Tanto a lesão quanto o estado de perigo pressupõem que a prestação assumida seja impossível de ser executada, sob pena de não configuração do defeito. E E. Na lesão, é indispensável prova de dolo da parte favorecida para que o negócio possa ser anulado. Bom, pessoal, a alternativa correta é a alternativa letra C, que diz exatamente o que está previsto no Código Civil relacionado à lesão, tá? Então, é isso. 3. Joaquim estava jantando com sua família em um restaurante quando percebeu que sua filha tinha iniciado um quadro alérgico, apresentando dificuldades respiratórias que a colocavam em grave risco de morte. Em frente ao restaurante havia uma clínica médica onde buscaram atendimento. O médico de plantão, aproveitando-se da situação de urgência, exigiu o pagamento antecipado de valor exorbitante, muito acima do cobrado regularmente por ele ou pelo mercado para esse tipo de atendimento. Joaquim, em desespero, anuiu com pagamento desproporcional. Entretanto, depois do susto, consultou você como advogado. Após inteirar-se do caso, você afirmou ao seu cliente que o negócio jurídico celebrado entre ele e o médico parecia de um defeito. Assinale a opção que o indica. Vocês, por favor, ignorem a parte do prazo decadencial, porque se fosse colocado na prova de vocês, seria uma questão adaptada, sem a explicação dos prazos, porque vocês ainda não estudaram prescrição e decadência, será o último assunto, inclusive, que vocês verão no primeiro semestre. Então, vamos só pegar a primeira parte. A, dolo. B, lesão. C, estado de perigo. E D, estado de necessidade. A alternativa correta é a alternativa letra C, estado de perigo. A gente verifica no enunciado os requisitos, né? Então, foi um pagamento desproporcional ao cobrado pelo mercado, e o Joaquim estava em desespero, porque a sua filha, né, estava em um estado de perigo. Ela poderia morrer naquele quadro alérgico. Vamos para a questão 4. A cidade de Asa Branca foi atingida por uma tempestade de grandes proporções. As ruas ficaram alagadas e a população sofreu com a inundação de suas casas e seus locais de trabalho. Antônio, que tinha uma pequena barca, aproveitou a ocasião para realizar o transporte dos moradores pelo triplo do preço que normalmente seria cobrado, tendo em vista a premente necessidade dos moradores de recorrer a esse tipo de transporte. Nesse caso, em relação ao citado negócio jurídico, ocorreu Nesse caso, gente, o que ocorreu aqui foi letra C, lesão, tá? Não era um estado de perigo, foi uma lesão justamente porque ele tinha o barquinho para poder fazer realizar o transporte, e ele resolveu cobrar o triplo do preço para esses moradores do que ele cobraria normalmente, causando uma lesão patrimonial desses moradores, configurando o vício de consentimento, lesão. Questão 5, pessoal. Durante uma viagem aérea, Eliseu foi acometido de um mal súbito que demandava atendimento imediato. O piloto dirigiu o avião para o aeroporto mais próximo, mas a aterrissagem não ocorreria a tempo de salvar Eliseu. O passageiro ofereceu seus conhecimentos médicos para atender Eliseu, mas demandou pagamento bastante superior ao valor de mercado, sob a alegação de que se encontrava de férias. Os termos do passageiro foram prontamente aceitos por Eliseu. Recuperado do mal que o atingiu,
Para evitar a cobrança dos valores avançados, Eliseu pode pretender a anulação do acordo firmado com outro passageiro, alegando estado de perigo. Pessoal, de novo, um médico, um socorrista, não salva-vidas, tem dever jurídico de prestar assistência. Então, se tivesse acontecido qualquer coisa com o Eliseu, ele tivesse se negado, só porque o Eliseu não ia pagar para ele, inclusive poderia responder criminalmente. Então, é a letra C, estado de perigo. Questão 6. Bernardo, nascido e criado no interior da Bahia, decide mudar-se para o Rio de Janeiro. Ao chegar ao Rio, procurou um local para morar. José, percebendo o desconhecimento de Bernardo sobre o valor dos aluguéis no Rio de Janeiro, lhe oferece um quarto por R$ 500. Pagando com dificuldade o aluguel do quarto, ao conversar com vizinhos, Bernardo descobre que ninguém paga mais do que R$ 200 por um quarto naquela região. Sentindo-se injustiçado, procura um advogado. Sobre o caso narrado, assinale a afirmativa correta. A. O negócio jurídico poderá ser anulado por lesão se José não concordar com a redução do proveito ou com a oferta de suplemento suficiente. B. O negócio jurídico será nulo em virtude da ilicitude do objeto. C. O negócio jurídico poderá ser anulado por coação em razão da indução de Bernardo a erro. D. O negócio jurídico poderá ser anulado por erro, eis que este foi causa determinante do negócio. Gente, a D está completamente errada, porque o que houve não foi erro, né? Ele não errou, não foi determinante para o negócio. Ele acreditou realmente que na boa-fé do locador. Não foi coação. Na verdade, a letra C misturou tudo, né? Coação com erro. Também tá bem errado. E não é nulo, porque os vícios de consentimento, eles não são nulos, eles são anuláveis, tá? E então só sobra a letra A. O que aconteceu ali foi uma lesão, né? O José, ele estava cobrando a mais intencionalmente. Então é a letra A. E agora vamos para a última questão, que por acaso tem o meu nome. Nunca vi uma questão da OAB com o meu nome. É a primeira. Enfim. Maria Clara, então, com 18 anos, animada com a conquista da carteira de habilitação, decide retirar suas economias da poupança para adquirir um automóvel. Por saber que estava no início da sua carreira de motorista, resolveu comprar um carro usado e pesquisou nos jornais até encontrar um modelo adequado. Durante a visita de Maria Clara para verificar o estado de conservação do carro, o proprietário, ao perceber que ela não era conhecedora de automóveis, informou que o preço que constava no jornal não era o que ele estava pedindo, pois o carro havia sofrido manutenção recentemente, além de melhorias que faziam com que o preço fosse aumentado em 70%. Com esse aumento, o valor do carro passou a ser maior do que um modelo novo, 0 quilômetro. Contudo, após as explicações do proprietário, Maria Clara fechou o negócio. Maria Clara burra fechou o negócio. Estou falando assim porque sou eu. Vamos fingir que sou eu. Sobre a situação apresentada, assinale a opção correta. Maria Clara sofreu coação para fechar o negócio, diante da insistência do antigo proprietário, e por isso pode ser proposta a anulação do negócio jurídico no prazo máximo de 3 anos. B. O negócio efetuado por Maria Clara não poderá ser anulado porque decorreu de manifestação de vontade por parte da adquirente. Dessa forma, como não se trata de relação de consumo, Maria Clara não possui essa garantia. C. O pai de Maria Clara, inconformado com a situação, pretende anular o negócio efetuado pela filha, porém, como já se passaram 3 anos, isso não será mais possível, pois já decaiu o seu direito. Essa aqui ficou até mais difícil para vocês, porque vocês não estudaram decadência ainda. Então, eu vou dizer que essa provavelmente não cairia numa prova de vocês. D. O negócio jurídico efetuado por Maria Clara pode ser anulado, porém, se o antigo proprietário concordar com a diminuição no preço, o vício no contrato estará sanado.
letra D é a correta, gente. O que aconteceu aqui foi lesão, bem claro. O proprietário, ele se aproveitou que a Maria Clara não tinha conhecimento de automóveis, propôs coisas que não eram reais, ela aceitou manifestamente, teve uma manifestação da vontade dela, e pode ser anulado. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me chamar, podem falar comigo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.